Você está preparado para mergulhar no mundo do terror e do suspense? O meu canal, O Horror que Virá, é o lugar perfeito para você explorar histórias aterradoras, desvendar mistérios e vivenciar momentos de tensão inigualável. Ao se inscrever no canal, você terá acesso a uma coleção cuidadosamente selecionada de conteúdo assustador que fará seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Desde narrativas de horror até vídeos perturbadores, cada vídeo oferece uma experiência única e inesquecível. Mas as vantagens não param por aí. Ao se inscrever, você terá a oportunidade de ter seu nome em destaque na descrição dos vídeos. Imagine ser reconhecido como um verdadeiro amante do terror e fazer parte da comunidade assustadora que acompanha o canal. E tem mais! Estamos oferecendo um prêmio exclusivo para aqueles que se inscreverem. Ao participar, você concorrerá a um e-book de terror exclusivo, uma recompensa incrível que será sorteada entre nossos fiéis inscritos. Não perca essa chance de ganhar algo especial enquanto desfruta de conteúdo macabro. Então, não espere mais. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se a nós nessa jornada aterradora. Prepare-se para o horror que virá, e deixe-se levar pelos arrepios da emoção. Inscreva-se hoje mesmo no canal O Horror que Virá, e comece a explorar um mundo sombrio cheio de surpresas aterradoras. Ativa o sino, não esqueça. A babá. Eu era babá há anos, trabalhando com várias empresas diferentes e centenas de famílias. Aquela era apenas mais um trabalho numa noite de quinta-feira. Dirigi até a casa, chegando exatamente na hora combinada, e conheci os pais. Eles teriam uma noite de encontro em um show no centro da cidade e ficariam fora por 5 a 6 horas. Já era 18h30, então era um trabalho tardio. Eles me apresentaram ao filho deles, Jay, que tinha 10 anos. Ele era muito falante e parecia gostar da minha companhia. Quando os pais saíram, ele estava animado para me mostrar seus videogames e ser sua plateia enquanto ele jogava. Ele jogou por cerca de 2 horas antes de eu começar a sentir fome. Deixei-o continuar jogando na sala enquanto preparava algo para comer na cozinha. Gastei talvez 5 minutos aquecendo uma refeição, mas então, de repente, quando voltei, Jay estava diferente. Ele não estava mais falando e parecia muito tímido. Tentei iniciar conversas, mas ele mal respondia. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Perguntei a ele se estava tudo bem, mas ele apenas acenou com a cabeça. Não queria incomodá-lo muito com isso, então fingi que nada estava errado e continuei assistindo-o jogar. Quando chegou às 21h30, disse a ele que era hora de ir para a cama e me certifiquei de que ele se preparasse. Ele ainda estava agindo estranho, tentando me evitar e atrasar o máximo possível para ir para a cama. Finalmente, pouco antes das 22 horas, ele foi para a cama. Desci as escadas e sentei no sofá. Fiquei repassando a noite toda em minha cabeça, tentando entender o que deu errado, mas realmente não parecia haver nada que eu tivesse feito. Deixei-o sozinho por alguns minutos enquanto fazia comida, e então foi como se ele tivesse mudado completamente. Enquanto eu pensava no sofá, ouvi Jay lá em cima. Ele estava andando pelo corredor e depois abriu a porta. Rapidamente, fui para cima para ver o que ele estava fazendo, mas ele não estava no corredor. Abri a porta do quarto dele e lá estava ele, sentado na cama, exatamente como eu o deixei. O que você está fazendo, Jay? Perguntei gentilmente. Ele parecia assustado comigo. Depois de não receber resposta, decidi deixar para lá e comecei a sair do quarto, mas então ele me disse que precisava usar o banheiro. Eu disse ok e o deixei ir pelo corredor, mas enquanto ele estava lá dentro, dei uma olhada ao redor do quarto. Parecia um quarto comum de um menino de 10 anos. Assim que estava saindo, notei algo pelo canto do olho. Olhei para lá e bem perto do armário, pude ver o olho de alguém olhando para mim através da fresta da porta. Fiquei hesitante, depois saí do quarto e fechei a porta.
Fiquei ouvindo e não ouvi nenhum movimento no quarto. Assim que Jay saiu do banheiro, disse a ele para ficar quieto e o apressei até o andar de baixo e para o meu carro. Liguei para o 911, e enquanto esperávamos a chegada deles, perguntei a Jay se ele sabia que havia alguém mais na casa. Ele ficou quieto, não respondendo nada. Quando o primeiro policial chegou, ele entrou direto e pegou o homem andando pela casa. Ele parecia um pervertido de 30 anos. Ao ser interrogado, o homem disse que era amigo de Jay e que Jay até mesmo deixou entrar na casa para cuidar dele naquela noite. Estranhamente, quando os pais chegaram em casa, eles basicamente me afastaram e não me deram mais informações sobre o que aconteceu. Obviamente, algo muito estranho estava acontecendo porque Jay estava com muito medo dele. Não sei se eles se conheciam ou se era um encontro pela primeira vez, mas espero que a polícia tenha resolvido tudo adequadamente. História 2. Quando eu tinha 16 anos, meus pais me obrigaram a arrumar um emprego. Eles eram rigorosos assim e também fizeram meu irmão mais velho fazer o mesmo quando ele completou 16 anos. Ele conseguiu um emprego no varejo, trabalhando como caixa em uma loja de tecnologia, mas eu queria fazer qualquer coisa, exceto isso. A única coisa que chamou minha atenção foi o trabalho de babá. Eu tinha primos mais novos de quem gostava de estar por perto, então pensei que não seria tão ruim. Havia uma empresa na minha cidade para a qual me candidatei. Depois de uma breve entrevista, eles me ofereceram uma vaga. O processo de contratação não foi muito convencional, pelo menos acho que não foi. Depois de ser contratada, eles tiraram algumas fotos minhas e me pediram para preencher a biografia sobre quem eu era. Em seguida, eles me colocaram em seu site como babá. Esperei algumas semanas e ainda ninguém me contratou. Meus pais me disseram para ter paciência, mas eu já estava procurando por outros empregos. Até que um dia finalmente recebi uma notificação de que alguém me contratou para passar uma noite inteira e a manhã seguinte, o que significava que eu teria que passar a noite na casa e continuar cuidando das crianças pela manhã. Era um sábado, então eu não tinha escola, mas passar a noite em outro lugar me deixou desconfortável. Cheguei à casa no horário agendado, às 22 horas, e fui recebida pelo pai, que me convidou a entrar. Ele era um homem mais velho, na casa dos 50 anos, eu acredito, mas ele me disse que sua filha tinha apenas 4 anos. Ele me levou até a cozinha, onde me fez sentar à mesa com ele e conversou comigo por cerca de 25 minutos. Ele me perguntou sobre mim mesma. Eu não tinha certeza se isso era normal ou não para os pais fazerem ao contratar uma nova babá, mas fui seguindo o fluxo. Em algum momento, percebi que ainda não tinha conhecido ou sequer visto a filha dele, então perguntei onde ela estava. Ele disse que ela estava lá em cima, no quarto, dormindo, e que eu não precisaria me preocupar em cuidar dela até de manhã. Então, ele se levantou abruptamente e disse que precisava sair e que voltaria por volta das 11 horas da manhã seguinte. Ele saiu e me deixou a chave da casa. Lembro-me de me sentir muito confusa com toda a situação, nada parecia como eu imaginava. A primeira coisa que fiz depois que ele saiu foi dar uma volta pelo andar de baixo. Esqueci de perguntar onde eu deveria dormir ou se havia comida para mim fazer ou qualquer jogo para brincarmos. Provavelmente todas as perguntas que babás experientes teriam feito imediatamente. Enquanto eu caminhava, comecei a me perguntar onde estavam todas as coisas das crianças. Ele disse que sua filha tinha 4 anos, então eu esperava ver brinquedos espalhados por toda a casa, mas não havia um único brinquedo à vista. Eu até verifiquei algumas gavetas que pareciam ter alguns, mas não havia nenhum. A geladeira e os armários também não pareciam ter muita comida para crianças. Percebi que tudo começou muito mal. Eu só precisava relaxar. Decidi que na manhã seguinte enviaria uma mensagem para o pai e perguntaria sobre a comida e as coisas, mas por enquanto eu apenas faria um lugar para mim no sofá e dormiria.
Encontrei o cobertor e usei a almofada do sofá, então apaguei as luzes. Tentei dormir por quase 2 horas, mas havia algo estranho na casa que me impedia de dormir. Então, às 1 hora da manhã, ouvi um clique do outro lado da casa. Eu me levantei e olhei pelo quarto. A casa toda estava quieta agora. Fiquei sentada por 1 minuto até ouvir a porta dos fundos abrir suavemente. Meu coração acelerou quando me levantei e fui para o corredor, que tinha uma visão clara da porta dos fundos. Fiquei confusa ao ver o pai de costas para mim enquanto tentava fechar a porta suavemente atrás dele. Acredito que o momento em que tive para processar tudo antes que ele me visse foi provavelmente a razão da minha fuga. Assim que ele se virou e me viu, comecei a correr em direção à porta da frente, e seus passos me seguiram, apressando-se pelo corredor e gritando para eu parar. Corri para o meu carro e entrei, enquanto o pai não estava muito atrás, batendo no meu vidro enquanto eu dava ré na entrada. Embora fugir tenha sido uma decisão inteligente, a próxima não foi tanto. Eu não disse nada sobre o que aconteceu. Acho que estava preocupada que tivesse feito algo errado ou estragado como babá de alguma forma. 1 mês depois, finalmente contei aos meus pais, e eles disseram que era tarde demais, mas eu deveria ter denunciado. Foi um sinal claro de alerta que o homem não entrou em contato com a empresa de babás, praticamente mostrando que ele era culpado de algo. Tenho certeza de que não havia filha e nenhum motivo para eu estar naquela casa, exceto por algum plano doentio que ele tinha preparado para mim. História 3. Contratei uma babá para o meu filho de 6 anos há alguns meses. Usei um site para contratar a mesma jovem todas as vezes, pois ela já era familiarizada com o meu filho. Mas, nessa noite, ela não estava disponível. Eu tinha que estar em algum lugar às 5 e só precisava de alguém para cuidar do meu filho por algumas horas, mas só havia um babá disponível para aquele horário. Era um rapaz de 17 anos chamado Ben, que parecia legal nas fotos. Agendei para ele chegar às 4h30 e esperei. Às 4h30, pedi ao meu filho para desligar os videogames para que eu pudesse apresentá-los, mas o Ben ainda não havia chegado. Fiquei observando pelas janelas a chegada dele, mas às 5 liguei para o site e perguntei onde ele estava. Eles me disseram que ele registrou a entrada pelo aplicativo deles, o que supostamente significava que ele havia chegado e já estava cuidando das crianças. Após discutir um pouco mais, eles cancelaram o serviço e pediram desculpas, mas disseram que não havia ninguém disponível para substituí-lo. Fiquei muito brava por ter que cancelar meus planos. Às 6, fiz o jantar para mim e para o meu filho e começamos a assistir a um programa juntos. No meio do episódio, ouvi uma batida na porta da frente. Pausei o programa e fui até a porta para olhar pelo olho mágico. Havia um rapaz na varanda e vi o carro dele estacionado na nossa garagem também. Abri a porta. Oi, eu sou o Ben, ele disse. Dei a ele um daqueles olhares de que você está falando sério agora. Você está mais de 2 horas atrasado, apenas vá, disse, fechando a porta na cara dele. Não foi a coisa mais gentil que fiz, mas eu estava ainda mais chateada por ele ter decidido aparecer mesmo assim. Sentei novamente e continuei o programa. Depois de alguns minutos, olhei pela janela e vi que o carro dele ainda estava na garagem. Um calafrio percorreu meu corpo. Voltei para a porta e olhei pelo olho mágico. Estava escuro e, a princípio, não vi nada. Mas então, na parte inferior do olho mágico, vi ele. Ele estava parado, imóvel, encostado na porta como se estivesse ouvindo algo. Fiquei observando por alguns segundos, tão assustada que fiquei em estado de choque. Devo ter ficado visivelmente assustada porque meu filho me chamou com voz preocupada. Voltei à realidade e me afastei, dizendo ao meu filho para ir para o quarto dele e trancar a porta. Liguei para a polícia, mas acho que o Ben ouviu.
Ele bateu na porta da frente e depois mexeu na maçaneta, batendo na porta novamente. Ouvi seus passos se movendo em direção a uma janela próxima, seguido por ele tentando abrir à força. Corri pela casa para garantir que tudo estivesse trancado e depois me juntei ao meu filho no quarto dele enquanto esperávamos pela polícia. 5 longos minutos se passaram antes de ouvir as sirenes se aproximando da casa. Quando chegaram, aparentemente o Ben estava sentado em seu carro, fingindo que estava feliz em vê-los. Ele inventou toda uma história sobre eu ser louco e disse que estava aqui apenas para cuidar das crianças no horário agendado. Suas mentiras não duraram depois que mostrei a eles o e-mail de confirmação dizendo que ele deveria ter vindo 2 horas antes. As próximas semanas foram complicadas, mas no final das contas, não aconteceu muita coisa. O Ben perdeu o emprego, mas além disso, nada mais foi feito porque ele negou tudo. É realmente assustador porque se ele tivesse chegado no horário, eu teria deixado meu filho sozinho com ele. Não sei o que ele estava tentando fazer, mas fico feliz por não ter descoberto. Você está preparado para mergulhar no mundo do terror e do suspense? O meu canal, O Horror que Virá, é o lugar perfeito para você explorar histórias aterradoras, desvendar mistérios e vivenciar momentos de tensão inigualável. Ao se inscrever no canal, você terá acesso a uma coleção cuidadosamente selecionada de conteúdo assustador que fará seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Desde narrativas de horror até vídeos perturbadores, cada vídeo oferece uma experiência única e inesquecível. Mas as vantagens não param por aí. Ao se inscrever, você terá a oportunidade de ter seu nome em destaque na descrição dos vídeos. Imagine ser reconhecido como um verdadeiro amante do terror e fazer parte da comunidade assustadora que acompanha o canal. E tem mais! Estamos oferecendo um prêmio exclusivo para aqueles que se inscreverem. Ao participar, você concorrerá a um e-book de terror exclusivo, uma recompensa incrível que será sorteada entre nossos fiéis inscritos. Não perca essa chance de ganhar algo especial enquanto desfruta de conteúdo macabro. Então, não espere mais. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se a nós nessa jornada aterradora. Prepare-se para o horror que virá, e deixe-se levar pelos arrepios da emoção. Inscreva-se hoje mesmo no canal O Horror que Virá e comece a explorar um mundo sombrio cheio de surpresas aterradoras. Ativa o sino, não esqueça.